Então, um dos efeitos do tape é a ativação ou inibição muscular. Então, nós vamos começar a falar sobre ativação muscular. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui no quadro algumas informações que são importantes. Quando a gente pensa em ativação muscular, a primeira coisa que a gente tem que pensar é com qual objetivo nós aplicamos o tape para ativar. Quando eu quero uma contração. Em que situação, por exemplo? Em que eu tenho uma situação em que o paciente ele está ali num processo de tratamento, está numa fase mais tardia, né? Ou seja, já não tenho mais dor, já não tem mais incômodo durante o movimento, eu quero agora ativar a musculatura. Nesse momento em que eu quero propiciar uma ativação, o que eu vou fazer? Eu aplico o tape com o objetivo de, como se ele fosse fazer um estímulo naquela musculatura para a musculatura se contrair. Então, esse é o objetivo quando a gente aplica na ativação. Agora dá uma olhada aqui, ó. Então, eu vou aplicar quando eu quero a contração muscular. Você lembra do princípio da extensibilidade? O princípio da extensibilidade ele fala o seguinte, ó. Imagina que eu pego aqui o tape, ó. Então eu peguei o tape. Se eu pego e fixo o tape aqui como âncora de origem, lembra que eu vou puxar a zona terapêutica para lá, né? Então se a minha força, ó, a força do profissional, se a força do profissional está nesse sentido, o taping ele vai recolher ou vai gerar uma força elástica no sentido contrário. Esse princípio ele é extremamente importante, ou seja, do ponto inicial de fixação, quando eu gero uma força para um sentido, a força elástica vai ser no sentido contrário. E é esse princípio que nós vamos usar aqui. Dá uma olhadinha, ó. Imagina que aqui, se você observar, nós temos um músculo que você conhece muito bem, que é o bíceps braquial. Então eu tenho o bíceps braquial, fiz aqui o cabeça curta que está aqui embaixo, e esse que nós estamos vendo aqui é o cabeça longa, né? Se origina aqui, ó, da espinha supraglenoidal para se inserir aqui na tuberosidade do rádio. Veja o seguinte, ó. A principal função do bíceps braquial é realizar o quê? A flexão de cotovelo. Então ele vai trazer a minha articulação ou o meu segmento do antebraço em flexão, correto? Então veja bem, aqui a gente precisa colocar o princípio da extensibilidade em jogo. Como? Se eu pegar a fita, né, realizar a fixação da âncora nesse ponto de inserção e puxar ele para cima e fixar depois essa outra parte aqui, o que vai acontecer? Se eu puxo ele nesse sentido de inserção para a origem, você concorda que a força vai ser para baixo? Só que, peraí, força para baixo, se eu quero que o músculo tenha a sua principal função se contraindo, e aí ele tem que encurtar no sentido de baixo para cima? Então não faz sentido, né? Então aqui no caso, quando a gente quer ativação, a gente sempre vai colocar de origem para inserção. Porque olha aqui, ó. Fixei aqui. Se eu puxo o tapering para baixo, ele vai recolher no sentido da origem. E aí, consequentemente, vai ajudar o músculo a realizar o movimento que ele realiza. Então, se você olhar aqui no meu antebraço, ó, nós vamos fixar a âncora na origem, vou tracionar a zona terapêutica para fixar depois ela na inserção. Porque olha só o que eu vou fazer. Ó. A minha força está indo de origem para inserção. E a força ela recolhe de volta para a origem. Isso ajuda ou inibe o músculo? Ajuda. Então ele acaba ativando. Então é sempre assim, ó. Se eu quero ativação, eu sempre vou buscar aplicar o tape de origem para inserção. Professor, em qualquer músculo? Em qualquer músculo. Quero ativação de origem para inserção. Aqui tem um detalhe. Sempre eu vou aplicar no tape um percentual, né, de força em torno de 15 a 35% da força elástica. Tá ok? Estamos entendidos assim? Então bora lá aplicar.